União Brasil, junção de Democratas e PSL, será oficializado no mês que vem. O ex-juiz de Direito e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, hoje filiado ao Podemos, acerta os últimos detalhes e deve anunciar sua migração para o partido. A mudança partidária está sendo negociada entre o ex-magistrado e o presidente do PSL, deputado federal Luciano Bivar. Cogita-se também que, com a filiação de Sérgio Moro à União Brasil, a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, sairia para vice do ex-ministro. Ricardo Salles, Amanda Klein e Cristina Gremel comentaram sobre esta notícia no Jornal da Manhã, na Jovem Pan News. Um dos pontos de negociação da União com o Podemos é justamente mudar o Moro de partido e colocar o presidente do Podemos de vice do Sérgio Moro. Isso é jogada eleitoral, política. O Moro, que se dizia que não iria ser político jamais, está sendo político e, aliás, está entrando em negociações tipicamente políticas, o que é do cenário, faz parte, mas realmente é isso que nós estamos vendo. Não tem essa história de tentar bloquear o Moro, né? A eleição está na ponta do lado de cá, Jair Bolsonaro, na outra ponta, Lula, e no centro, onde está Moro, Dória, Ciro, etc., não chegam todos juntos, sequer a metade da somatória dos outros demais. E seria interessante, né, Salles? Até entraria para o anedotário político nacional alguém que se filiou, sei lá, 2 meses, coisa de 2 meses a um partido político, se dizia não político antes, se filiou a um partido político, de repente 2, 3 meses depois muda para o seu segundo partido político e nem saiu candidato oficialmente a nada ainda. Bom, essas conversas estão a pleno vapor. O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, se reuniu com a presidente do Podemos, Renata Abreu, na sexta-feira passada, no encontro a portas fechadas aqui em São Paulo. Até conversei ontem à noite com o Luciano Bivar, perguntando como havia sido esse encontro. Ele me respondeu simplesmente: foi bem, mas precisamos esperar a chancela do TSE para, de fato, oficializar essa fusão entre DEM e PSL. E quando a gente fala em União Brasil, a gente tem que lembrar que esse partido é uma colcha de retalhos. A gente precisa saber exatamente quais são os valores desse partido, porque ele uniu coisas completamente diferentes. Deputados que foram eleitos no PSL, na esteira do bolsonarismo, que apoiaram o presidente Bolsonaro num primeiro momento, e também deputados do DEM, que em algum momento fizeram oposição e depois pularam no barco do Bolsonaro. Existem figuras importantes desse novo partido, do União Brasil, principalmente no Nordeste, que não querem apoiar o Sérgio Moro. Pelo contrário, eles acreditam num cenário em que a União Brasil tem que ficar livre para apoiar o candidato que quiser. Ou seja, gente no sul do país vai apoiar Bolsonaro provavelmente, gente no Nordeste Nordeste pode apoiar Lula. Então, tem diferentes interesses nesse grande conglomerado. Um desses interesses de apoiar Sérgio Moro, ou de filiar Sérgio Moro ao partido, é representado pelo presidente Luciano Bivar e pelo deputado Júnior Bozella. Já outros, como a Semi Neto na Bahia, o Mendonça Filho em Pernambuco, ele já tem interesses diversos. É preciso levar tudo isso em consideração. E outra coisa é que a União Brasil terá um fundo, se a gente somar fundo eleitoral e fundo partidário, R$1 bilhão. É o partido com a maior bancada e com o maior fundo nessa eleição. Tem interesse político e tem dinheiro envolvido, né? Isso é que está forçando, aparentemente, essa possível troca de legenda do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Eu acho que as conversas estão bem avançadas. A gente conversou na semana passada com a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu, e insistimos muito na pergunta do porquê e como é que estão as conversas e tal, e o tempo todo ela desconversava, mas sempre com um sorrisinho no rosto. Então, já dando a entender que sim, as conversações estão avançadas. Agora a gente vê o Bozella aí falando no mesmo tom, no mesmo sentido, citando a Renata citou Álvaro Dias apareceu no fim de semana em entrevistas também, muito tranquilo. Parece que ninguém no Podemos está preocupado em perder a sua joia da coroa, né, que seria o candidato dos sonhos do partido. Então, realmente há uma negociação. O Salles fala aí do possível nome da própria Renata, presidente do Podemos, como vice de Moro, se ele for para a União Brasil. Então, é política. A gente está vendo a negociação acontecer, mas o que interessa saber é que é dinheiro para a campanha que está fazendo essa movimentação acelerar. E também o que disse o próprio Bozella, que o União já tem palanque em todos os estados. Então, ele vê que Moro, vê que está patinando nas pesquisas e está tentando, e todos os seus apoiadores tentando de alguma forma capilarizar isso, ir para onde já tem palanque, para onde tem dinheiro para a campanha,
para ver se consegue pelo menos chegar no segundo turno.